Você está sendo enganado neste exato momento e nem percebe. Enquanto lê estas palavras, há mentiras circulando sobre sua vida, sobre seu futuro, sobre quem você realmente é. O mundo escolheu o 1º de abril para celebrar a falsidade, para transformar o engano em diversão. Mas eu preciso te contar algo que vai mudar completamente a forma como você enxerga este dia. Você não chegou aqui por acaso. Não foi coincidência. Deus marcou este encontro porque há correntes de mentira que precisam ser quebradas na sua vida hoje. Talvez você tenha acordado com aquela sensação estranha no peito, como se algo estivesse errado, mas você não consegue identificar o quê. Talvez as vozes ao seu redor estejam dizendo que você não vai conseguir, que é tarde demais, que seus sonhos são grandes demais para alguém como você. Essas são as mentiras do inimigo tentando se disfarçar de realidade. Mas a verdade que liberta, está prestes a ser revelada para você agora. Bem-vindo a este momento sagrado onde o céu se inclina para tocar a terra, onde a luz invade as trevas do engano. Este não é apenas mais um dia no calendário, este é o dia em que toda falsidade pronunciada contra você perde o poder. O 1º de abril que o mundo usa para mentir, Deus vai usar para revelar a verdade sobre o seu destino. Mas antes de continuarmos, eu preciso que você entenda uma coisa fundamental. Antes de tomar qualquer decisão hoje, antes de responder aquela mensagem, antes de assinar aquele contrato, antes de acreditar naquela voz que sussurra fracasso no seu ouvido, pare, respire e ore. Não existe muralha de mentira que não desmorone quando colocamos Deus na frente de tudo. Eu sei que a semana foi pesada. Eu sei que você sorriu quando queria chorar. Eu sei que engoliu palavras duras no trabalho, em casa, de pessoas que deveriam te apoiar. Você está cansado de fingir que está tudo bem quando por dentro sente que está desmoronando. Mas escute com atenção o que vou te dizer agora. Esse cansaço tem data para acabar. E essa data é hoje. Este momento é o ponto de virada que você tanto pediu em suas orações silenciosas. Deus ouviu cada lágrima que você escondeu, cada suspiro de desespero no meio da noite, cada pergunta sem resposta que você fez olhando para o teto. E a resposta está chegando através desta mensagem. Você não é vítima das circunstâncias. Você não é refém das mentiras que contaram sobre você. Você é filho do Deus Altíssimo, herdeiro de promessas que nenhum engano pode anular. Mas para receber o que Deus preparou para este dia, você precisa fazer algo primeiro. Amigos, se inscrevam no canal e deixem seu like. Isso vai ajudar muito a espalhar esta palavra de verdade para mais pessoas que precisam ser libertas das mentiras do inimigo. Agora eu convido você a fechar os olhos por um instante. Não os olhos do corpo apenas, mas abra os olhos do espírito. Vamos juntos nos firmar na rocha que não pode ser abalada por nenhuma falsidade. A palavra que Deus separou para você neste 1º de abril vem do Salmo 91, a oração de proteção mais poderosa já registrada. Deixe cada palavra penetrar no seu coração como bálsamo curativo. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo descansará à sombra do Onipotente. Direi do Senhor: Ele é meu Deus, meu refúgio, minha fortaleza, e nele confiarei. Porque ele te livrará do laço do passarinheiro. Você ouviu isso? Do laço, das armadilhas, das mentiras preparadas para te fazer tropeçar. Ele te cobrirá com suas penas, e debaixo das suas asas encontrarás refúgio. Sua verdade será teu escudo. Não a verdade do mundo que muda conforme a conveniência, mas a verdade eterna que permanece para sempre. Não terás medo do terror noturno, nem da seta que voa de dia. 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Respire fundo agora. Deixe essas palavras criarem raízes no solo do seu coração. Enquanto o mundo celebra mentiras neste dia, você está sendo revestido com a armadura da verdade divina. Talvez neste momento seu coração esteja acelerado.
Talvez você esteja lembrando de todas as vezes que foi enganado por quem confiava. As promessas quebradas, os sorrisos falsos, as pessoas que juraram estar ao seu lado e desapareceram quando você mais precisou. Eu entendo essa dor. Eu sei como é olhar nos olhos de alguém e não saber mais se pode confiar. Mas existe alguém que nunca mente. Alguém cujas promessas são sim e amém. E esse alguém está aqui agora, pronto para restaurar sua capacidade de confiar, começando pela confiança nele. O inimigo quer usar cada decepção do seu passado para construir muros ao redor do seu coração. Ele quer que você se feche, que desista, que acredite que todos são mentirosos e que você está sozinho neste mundo. Mas essa é a maior mentira de todas. Você nunca esteve sozinho. Mesmo nos momentos mais escuros, quando parecia que todos tinham te abandonado, havia alguém sustentando seus passos. E esse mesmo Deus está prestes a fazer algo extraordinário na sua vida. Algo que vai exigir toda a sua fé. Algo que vai desafiar tudo o que você acreditava ser possível. Mas antes de revelar o que está por vir, há uma declaração de guerra espiritual que você precisa fazer. Seus inimigos estão rindo de você agora mesmo. Neste exato momento, enquanto você escuta estas palavras, há pessoas que torcem pelo seu fracasso, que espalham mentiras sobre seu nome, que comemoram cada tropeço seu como se fosse vitória deles. Eu sei que isso dói. Eu sei que você já percebeu os olhares, os sussurros que param quando você se aproxima, as conversas que mudam de tom quando você entra na sala. Mas eu preciso que você entenda algo que vai transformar a sua dor em combustível. Essas pessoas não têm poder sobre você. As mentiras que elas contam não definem quem você é. A inveja que sentem não pode tocar o que Deus preparou para a sua vida. O inimigo usa a boca dos outros para tentar te convencer de que você não é digno, de que você não vai conseguir, de que seus sonhos são grandes demais para alguém como você. Mas cada palavra negativa lançada contra você se tornará testemunho do seu livramento. Por isso eu quero que você faça algo profético agora mesmo. Vá até os comentários deste vídeo. Use seus dedos como instrumentos de guerra espiritual e escreva com toda a convicção que há no seu coração. A verdade de Deus me protege e nenhuma mentira prevalecerá contra mim. Não pule esta parte. Não deixe para depois. Enquanto você digita essas palavras, algo sobrenatural acontece nas regiões celestiais. Você está declarando diante do mundo visível e invisível a sua posição como filho do rei. Cada letra que você escreve é um tijolo na muralha de proteção ao redor da sua casa, dos seus filhos, do seu casamento, do seu trabalho, da sua mente. Você está dizendo para todo espírito de mentira que tenta se aproximar: você não tem autoridade aqui. Você está proclamando para cada língua que fala mal de você: suas palavras caem por terra. Faça isso agora. Pare este vídeo se precisar. Escreva a sua declaração de fé. Porque quando você faz isso, você não está apenas comentando em um vídeo. Você está assinando um decreto espiritual. Você está levantando um estandarte que diz: eu pertenço ao Deus que não pode ser derrotado. E enquanto você escreve, sinta. Sinta a atmosfera mudando ao seu redor. Sinta o peso saindo dos seus ombros. Sinta a paz que ultrapassa todo o entendimento começando a inundar o seu ser. O Espírito Santo está aí, bem onde você está, esperando apenas que você abra espaço para ele agir. E agora que você declarou sua posição, algo ainda mais poderoso precisa acontecer. O inimigo conhece seus medos porque ele mesmo os plantou. Cada insegurança que você carrega, cada trauma do passado, cada ferida que nunca cicatrizou completamente, ele usa como porta de entrada para semear mais mentiras. Ele sabe exatamente qual botão apertar para te fazer duvidar. Ele conhece suas fraquezas porque passou anos estudando você, procurando brechas, esperando o momento certo para atacar. Mas aqui está a verdade que ele não quer que você descubra. A mesma boca que Deus te deu para clamar socorro é a boca que tem autoridade para calar o acusador. O medo é apenas uma sombra, e sombras não existem na presença da luz.
Quando você acende a luz da fé, toda a escuridão precisa recuar. Não existe meio termo, não existe negociação. A luz sempre vence. O inimigo tenta usar este dia, o 1º de abril, o dia que o mundo associa com engano e falsidade, para te fazer acreditar que você está vulnerável, que as mentiras têm poder, que a verdade é relativa e pode ser manipulada. Mas Deus está virando o jogo agora mesmo. Onde o mundo vê um dia de brincadeiras com a mentira, o céu decreta um dia de confronto com a verdade. Onde o inimigo planejou confusão, Deus está trazendo clareza. Onde havia medo, está nascendo coragem. Você não é vítima das circunstâncias. Você não é refém do que disseram sobre você. Você não é definido pelos erros do passado nem pelas mentiras do presente. Você é filho do Altíssimo. Você é filha do Deus que criou o universo com palavras. E se as palavras dele têm poder de criar galáxias, imagina o que as promessas dele podem fazer na sua vida. Mas para acessar esse poder, você precisa entrar em uma dimensão mais profunda de oração. Não uma oração religiosa, decorada, mecânica. Uma oração de entrega total. Uma conversa honesta com o Pai que vê além das suas máscaras. E é exatamente isso que vamos fazer agora. Prepare seu coração, porque o que vem a seguir vai exigir toda a sua vulnerabilidade. Tire a máscara agora. Deus não aceita máscaras. Ele não quer ouvir a versão editada de você, a versão que você mostra para o mundo, a versão que sorri quando quer chorar, que diz estar bem quando está despedaçado por dentro. Neste momento, eu te convido a fazer algo que talvez você não tenha feito há muito tempo. Ser completamente honesto com Deus. Ore comigo agora. Não repita palavras vazias. Deixe cada frase penetrar no seu espírito. Amado Deus, Pai da verdade absoluta, Senhor que conhece cada segredo do meu coração, aqui estou eu diante de ti. Não venho com discursos bonitos, nem com a armadura que uso para sobreviver lá fora. Venho como realmente sou. Cansado, ferido, confuso às vezes, mas ainda assim, teu filho, tua filha. Pai, tu sabes o que esta semana me custou. Tu viste cada lágrima que engoli para não preocupar quem amo. Tu ouviste cada suspiro de angústia quando achei que ninguém estava prestando atenção. Tu conheces as noites em que o sono fugiu porque a mente não parava de girar, repassando problemas que parecem não ter solução. Neste 1º de abril, enquanto o mundo celebra a mentira, eu venho declarar que minha vida está fundamentada na tua verdade. Não nas verdades temporárias que os homens inventam. Não nas promessas que as pessoas quebram, mas na tua palavra que permanece para sempre. Perdoa-me, Senhor, pelas vezes em que eu mesmo menti para mim. Quando disse que estava tudo bem sabendo que não estava. Quando fingi ser forte quando estava quebrando por dentro. Quando duvidei do teu amor porque as circunstâncias gritavam mais alto que a tua voz. Perdoa-me por ter olhado para as ondas em vez de manter os olhos em ti. Perdoa-me por ter dado ouvidos às mentiras do inimigo quando tua verdade estava disponível o tempo todo. Lava-me agora, Senhor. Lava minha mente de cada pensamento tóxico que se instalou como verdade. Arranca de mim cada palavra de maldição que lançaram contra minha vida e que eu, sem perceber, comecei a acreditar. Eu quero a tua paz. Aquela paz que não depende das circunstâncias. Aquela paz que o mundo não pode dar e não pode tirar. E enquanto esta oração sobe como incenso, eu sinto que algo está mudando no mundo espiritual. Mas há mais camadas que precisam ser tocadas. Espírito Santo, eu te convido agora a entrar em cada cômodo da minha casa. O mundo lá fora está contaminado de falsidade, mas este lar eu consagro como território da verdade. Onde mentiras foram faladas dentro destas paredes, que a tua presença purifique. Onde discussões trouxeram palavras de maldição entre familiares, que o teu fogo queime e limpe. Eu clamo agora o sangue poderoso de Jesus sobre cada porta, cada janela, cada entrada da minha casa. Assim como o sangue do Cordeiro protegeu Israel no Egito,
Que esse mesmo sangue forme uma barreira intransponível contra todo espírito de engano que tenta entrar. Eu levanto um muro de fogo ao redor da minha família neste exato momento. Meu Deus, eu trago diante de ti meu cônjuge. Tu sabes onde ele está agora, o que está enfrentando, quais batalhas está travando em silêncio. Envia teus anjos para cercar cada passo dele. Protege dos acidentes no caminho, das pessoas falsas no trabalho, das armadilhas que o inimigo preparou. Que nosso relacionamento seja blindado contra toda mentira externa. Que nenhuma fofoca, nenhuma intriga, nenhum olhar de inveja consiga criar raiz de desconfiança entre nós. Que haja verdade em cada conversa nossa. Que haja honestidade mesmo quando dói. Que haja amor que escolhe permanecer mesmo quando seria mais fácil desistir. E meus filhos, Senhor, meus filhos que eu amo mais que minha própria vida, eu os coloco no teu altar agora. Este mundo está cheio de mentiras disfarçadas de verdade. Está cheio de caminhos que parecem certos, mas levam à destruição. Eu não posso estar com eles a cada momento, mas tu podes. Tu és onipresente. Guarda a mente deles das influências que tentam distorcer seus valores. Protege-os de amizades que parecem genuínas, mas escondem intenções destrutivas. Que meus filhos cresçam amando a verdade acima de tudo. Que eles sejam luz em meio a uma geração que abraçou a escuridão. Mas enquanto oro pela minha família, percebo que há áreas da minha própria vida que ainda estão acorrentadas. Áreas que precisam de uma intervenção sobrenatural urgente. Seu corpo está gritando o que sua boca não consegue dizer. Aquela dor que você sente e tenta ignorar, aquele cansaço que não passa mesmo depois de dormir, aquela tensão nos ombros que carrega como se fosse normal. Nada disso é normal. Seu corpo está pedindo socorro. E Deus ouve esse clamor silencioso. Senhor, se há alguém doente ouvindo esta oração agora, ou se eu mesmo estou lutando contra algo no meu corpo, eu clamo a ti, Jeová Rafá, o Deus que cura. Tu és o médico que não precisa de exames para diagnosticar. Tu vês além da carne, além dos ossos, tu enxergas a raiz de cada enfermidade. Toca agora onde dói. Toca na inflamação que os remédios não conseguem controlar. Toca na infecção que insiste em voltar. Toca nos nervos que não descansam, nos músculos que não relaxam, na mente que não para de correr. Eu repreendo agora, em nome de Jesus, toda a enfermidade que se instalou através do estresse desta semana. Toda a dor que veio através da ansiedade. Toda a fraqueza que entrou pela porta do medo. O inimigo usa o corpo para te limitar, para te impedir de caminhar na direção do teu propósito. Mas hoje, essa estratégia é desmascarada. Eu decreto cura sobre cada célula. Eu decreto restauração sobre cada órgão. Eu decreto que a saúde que Deus planejou para você não será roubada, não será negociada, não será adiada. Eu descanso agora na sombra das tuas asas, Senhor. Cuida do que é meu enquanto eu me dedico a te adorar. Cuida do meu corpo enquanto minha alma se rende a ti. Mas agora, Pai, algo muda dentro de mim. Eu sinto uma força diferente surgindo. Não sou mais apenas o filho que pede colo. Eu me levanto como o guerreiro que conhece a autoridade que carrega. Eu coloco minha armadura espiritual e entro no campo de batalha mais brutal que existe. A batalha pelas minhas finanças. A batalha pelo fruto do meu trabalho. A batalha contra forças invisíveis que tentam devorar cada centavo que entra na minha casa. E nessa batalha, não existe empate. Ou eu venço, ou sou vencido. E eu escolho vencer. Deus Todo-Poderoso, tu vês o que ninguém vê. Tu vês meu esforço diário, as horas que sacrifico, o suor que escorre do meu rosto. Tu vês como eu tento, como eu luto, como eu me dedico. E tu também vês como tantas vezes o retorno parece escorrer pelos dedos como água. Como se houvesse um buraco invisível no meu bolso. Como se algo devorasse antes mesmo de eu conseguir usar. Eu me levanto agora contra todo espírito de miséria que foi designado para a minha vida.
Em nome de Jesus, eu ordeno, solta a minha provisão. Cada contrato retido, libera agora. Cada pagamento atrasado, libera agora. Cada oportunidade bloqueada, abre agora. Eu repreendo todo espírito devorador que tem soprado sobre as minhas finanças. Eu repreendo a praga do nunca é suficiente. Eu repreendo a maldição de trabalhar muito e colher pouco. Se alguém, em algum momento, olhou para o que é meu com inveja, se alguém desejou que eu fracassasse, se alguém lançou palavras de maldição sobre meu sustento, que cada uma dessas palavras caia por terra agora. Que voltem vazias para quem as enviou. Neste 1º de abril, eu profetizo sobre a minha vida financeira. Onde o inimigo planejou escassez, eu decreto abundância. Onde havia dívidas que tiravam meu sono, surgirão soluções que não consigo nem imaginar agora. Eu apresento a Ti, Senhor, cada papel parado, cada processo na justiça que não anda, cada proposta que enviaram e nunca responderam, cada cliente que sumiu sem explicação. Eu não aceito viver de migalhas quando sou filho do dono do ouro e da prata. Eu não aceito a humilhação de não ter o suficiente quando sirvo ao Deus da provisão infinita. Envia o socorro, Senhor. Abre caminhos no deserto, faz brotar água da rocha. Mas enquanto batalho pela provisão, percebo que há inimigos mais sutis que precisam ser enfrentados. Inimigos que sorriem para mim todos os dias, enquanto apontam punhais pelas minhas costas. Alguém no seu trabalho quer te destruir. Você sabe exatamente de quem estou falando. Aquela pessoa que elogia na frente e critica pelas costas. Que sorri quando você passa, mas torce para você tropeçar. Que finge ser aliada, mas coleciona cada erro seu, esperando o momento certo para usar contra você. Senhor, eu entro agora em guerra espiritual contra toda inveja no meu ambiente de trabalho. Tu conheces cada coração, cada intenção escondida, cada plano secreto. Tu vês as reuniões que fazem sem me convidar. Tu ouves as conversas que param quando eu me aproximo. Tu sabes quem está tentando sabotar meu crescimento, manchar minha reputação, roubar o crédito do meu esforço. Neste 1º de abril, dia em que as pessoas acham normal enganar, eu peço que toda mentira contada sobre mim seja exposta. Que todo plano arquitetado nas sombras venha à luz. Cega os olhos do invejoso para que ele não consiga me encontrar. Cala a boca do fofoqueiro para que suas palavras percam força antes de sair. Confunde a mente do que planeja minha queda para que suas próprias armadilhas o capturem. Eu decreto que me torno invisível aos olhos do mal. Que minha competência fale mais alto que qualquer calúnia. Que minha promoção venha diretamente de Ti, Senhor, não dependendo da aprovação de homens que me querem fracassado. Se há alguma herança de fracasso na minha família, algum ciclo que se repete de geração em geração, eu corto esse cordão agora. Meus pais podem ter lutado, meus avós podem ter sofrido escassez, mas essa história muda comigo. Eu decreto um novo capítulo. Decreto que minhas mãos são ungidas para prosperar em tudo que tocam. Decreto que onde eu colocar meus pés, haverá conquista. Expulso o medo do desemprego, a ansiedade sobre o amanhã. O Senhor é meu pastor e absolutamente nada me faltará. Mas enquanto declaro vitória sobre meus inimigos visíveis, percebo que há uma batalha mais profunda ainda acontecendo. Uma batalha interior que precisa ser vencida antes de qualquer outra. Existem feridas dentro de você que sangram há anos e ninguém percebe. Cicatrizes invisíveis que doem mais que qualquer corte na pele. Agora, Pai, depois de ter lutado com a espada da fé contra as circunstâncias externas, eu me desarmo completamente diante de Ti. Eu tiro a armadura, eu solto a espada. Eu me sento aos Teus pés não como guerreiro, mas como criança que precisa desesperadamente de colo. O mundo lá fora é implacável, Senhor. As pessoas machucam sem pensar duas vezes. As palavras cortam mais fundo que lâminas. E eu tenho carregado dores que nunca contei para ninguém. Cura-me, Pai, daquilo que não sangra, mas destrói por dentro.
Cura as memórias que voltam sem ser convidadas, especialmente à noite, quando o silêncio amplifica tudo. Cura a rejeição que senti esta semana quando percebi que não era bem-vindo onde pensava ser aceito. Cura essa sensação constante de não ser bom o suficiente, de estar sempre um passo atrás, de nunca alcançar o padrão que os outros parecem atingir sem esforço. Eu toco agora nas feridas mais antigas da minha alma. Aquelas que pensei que já tinham sarado, mas na verdade apenas foram cobertas com camadas de fingimento. Se a mágoa guardada contra alguém que me traiu, que mentiu para mim, que me abandonou quando mais precisei, eu escolho perdoar agora. Não porque merecem, não porque o que fizeram foi aceitável, mas porque eu mereço ser livre. Eu recuso carregar esse veneno um dia a mais. Eu solto. Eu entrego o julgamento nas tuas mãos. Eu decido não arrastar o peso do ressentimento para o resto da minha vida. Quero leveza. Quero respirar sem essa pressão no peito. Quero tua paz reinando onde antes só existia a amargura. Mas para que essa cura seja completa, há algo mais que preciso pedir. Algo que vai determinar cada passo que eu der daqui em diante. Você não sabe mais quem você é. Em algum momento do caminho, entre tantas expectativas dos outros, tantas máscaras que precisou usar para sobreviver, tantas versões de si mesmo que criou para agradar, você perdeu contato com sua verdadeira identidade. Espírito Santo, doce presença que nunca me abandona, eu te convido agora a assumir o controle total das minhas emoções. Tu sabes como sou instável às vezes, como reajo por impulso, falo palavras que depois me arrependo, deixo o medo guiar decisões que deveriam ser guiadas pela fé. Quantas vezes agi baseado em mentiras que acreditei sobre mim mesmo? Quantas vezes deixei a opinião dos outros definir meu valor? Quantas vezes olhei no espelho e não reconheci a pessoa que Deus criou? Dá-me discernimento, Espírito Santo. Este mundo está cheio de armadilhas disfarçadas de oportunidades. Cheio de pessoas que parecem anjos, mas carregam intenções de serpentes. Cheio de caminhos que parecem certos, mas levam direto para o abismo. Abre meus olhos espirituais. Mostra-me quem realmente está comigo e quem apenas finge lealdade enquanto espera o momento de me trair. Mostra-me quais portas tu abriste e quais foram abertas pelo inimigo para me desviar do propósito. Eu não quero mais dar passos em falso. Não quero mais investir meu tempo, minha energia, meu coração em coisas e pessoas que não vêm de ti. Sopra sobre mim o espírito de sabedoria e revelação. Visita minha identidade agora, Senhor. Relembra-me de quem eu realmente sou em ti. Não a versão que o mundo criou. Não a versão que meus traumas moldaram. Não a versão que meus medos limitaram. Mas a versão original, aquela que tu sonhaste antes de eu nascer. Quando o mundo disser que sou fraco, relembra-me que sou forte no Senhor e na força do seu poder. Quando disserem que é o fim, relembra-me que contigo todo fim é apenas um novo começo. Lava minha mente com a água pura da tua palavra. Remove a confusão, o barulho, a pressa que me impede de ouvir tua voz. E enquanto essa limpeza acontece, algo sobrenatural começa a se manifestar. Eu sinto teu abraço agora, Pai. Não é imaginação, não é emoção vazia, é real. Teu amor está envolvendo cada parte quebrada de mim. Está preenchendo cada rachadura que os anos de luta abriram no meu coração. Como um bálsamo que penetra nas camadas mais profundas, tua presença cura a orfandade que eu carregava, mesmo tendo família ao redor. Cura a solidão que eu sentia, mesmo em meio a multidões. Eu não estou sozinho. Eu nunca estive sozinho. Mesmo quando parecia que todos tinham me abandonado, tu estavas ali. Mesmo no vale mais escuro, tua vara e teu cajado me consolavam sem que eu percebesse. Espírito Santo, guia cada passo meu daqui em diante. Cada conversa que eu tiver, cada decisão que eu tomar, cada caminho que eu escolher, que seja direcionado por ti e não pelos meus impulsos. Que eu seja sensível à tua voz suave, aquela que fala no silêncio,
que orienta na dúvida, que acalma na tempestade. Que eu não corra na frente querendo resolver tudo sozinho, mas que eu aprenda a caminhar lado a lado contigo, no teu tempo, no teu ritmo. Enche-me até transbordar. Eu quero ser diferente a partir de hoje. Quero que as pessoas olhem para mim e vejam algo que não conseguem explicar. Não o meu cansaço, não as minhas lutas, não as minhas falhas, mas a tua luz brilhando através das minhas rachaduras. Renova minhas forças como as da águia. Tu prometeste que os que esperam em ti renovam suas forças, sobem com asas, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Eu me aproprio dessa promessa agora. Fica comigo, Espírito Santo. Não apenas neste momento de oração, mas em cada segundo que vier depois. Fica quando eu desligar este vídeo. Fica quando eu voltar para a rotina. Fica quando as batalhas voltarem a aparecer. Mas antes de encerrar esta oração, há algo poderoso que ainda precisa ser declarado sobre o que está por vir. O milagre já aconteceu e você ainda não percebeu. Enquanto suas palavras subiam como oração, enquanto seu coração se abria em vulnerabilidade, algo se movia nas regiões celestiais. Anjos recebiam ordens, portas eram destrancadas, caminhos eram preparados. Você orou pedindo, mas Deus já estava respondendo antes mesmo de você terminar. Pai, com o coração completamente renovado e a alma lavada pela tua presença, eu faço algo que poucos têm coragem de fazer. Eu não vou esperar ver o milagre para te agradecer. Eu te agradeço agora, antes da manifestação visível. Eu te louvo pelo que já está feito no mundo espiritual e que meus olhos físicos contemplarão em breve. Obrigado, Senhor, porque este 1º de abril não termina como o mundo esperava. Não termina com mentiras prevalecendo, não termina com o engano vencendo. Termina com a verdade triunfando sobre cada falsidade que tentou me destruir. Obrigado pelas portas que tu destrancaste enquanto eu orava. Portas que eu nem sabia que existiam. Oportunidades que vão surgir e me deixar sem palavras. Obrigado pelas dívidas que serão quitadas de formas que eu não consigo imaginar agora. Obrigado pelos corpos que estão sendo curados neste exato momento, incluindo o meu, se há algo que precisa de cura. Obrigado pelas famílias que estão sendo restauradas enquanto estas palavras são proclamadas. Obrigado pelas mentes que estão sendo libertas do tormento, da ansiedade, da depressão que tentava se instalar. Eu creio que o socorro de Deus chegou para mim hoje, não amanhã, não na semana que vem. Hoje, neste 1º de abril que o mundo reservou para mentiras, eu recebi a maior verdade da minha vida. A verdade de que sou amado incondicionalmente. A verdade de que tenho um pai que nunca me abandona. A verdade de que meu futuro está seguro nas mãos de quem controla o universo. E essa verdade, nenhuma mentira pode roubar. Eu profetizo agora sobre sua vida. Não são palavras vazias, não é discurso motivacional, é decreto espiritual com a autoridade do céu. Vá em paz. Que o Senhor te abençoe e te guarde todos os dias da sua vida. Que Ele faça resplandecer o rosto dele sobre ti e tenha misericórdia de ti em cada situação. Que o Senhor levante o rosto dele sobre ti e te dê paz. Não a paz frágil que o mundo oferece e retira quando quer, mas a paz inabalável que permanece mesmo no meio do caos. Eu decreto que nenhum mal te atingirá a partir de hoje, que nenhuma mentira prevalecerá contra a tua casa, que nenhuma arma forjada contra ti prosperará e toda língua que se levantar contra ti em juízo, tu condenarás. Onde você colocar a planta dos seus pés, haverá conquista. Onde suas mãos trabalharem, haverá multiplicação. Que seu fim de semana seja de descanso verdadeiro, de risadas genuínas com quem você ama, de notícias que vão te surpreender positivamente. Que os dias que vêm sejam os melhores que você já viveu. A verdade que fica gravada no seu coração depois de tudo isso é simples, mas poderosa. Você não precisa temer as mentiras do mundo quando conhece a verdade de Deus. O inimigo só tem poder sobre quem acredita nas falsidades dele.
Mas quando você se firma na rocha da verdade eterna, nenhum engano consegue te derrubar. Este 1º de abril marca o fim de um ciclo de medo e o início de uma era de coragem na sua vida. Agora eu te pergunto, e quero que você responda com sinceridade nos comentários. Qual foi a maior mentira que você acreditou sobre si mesmo e que hoje você está pronto para abandonar? Escreva lá embaixo. Declare sua libertação. E se este momento tocou sua alma, se você sentiu a presença de Deus enquanto ouvia, inscreva-se neste canal e deixe seu like. Compartilhe com alguém que também precisa ser liberto das mentiras do inimigo. Juntos, vamos espalhar a verdade onde o mundo insiste em semear falsidade. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém e amém.